Vamos orar pela querida pastora Angélica. Estenda sua mão para cá. Pai, nós queremos orar que a minha querida mãe seja nessa noite um arauto do Senhor, que ela seja uma emissária da Tua Palavra, que ela seja uma mensageira, que nossos corações possam estar abertos, que as nossas mentes possam estar cativas à Tua Palavra, que possamos ser profundamente agora, Pai, tocados pelo Senhor, que haja quietude em nossa alma e nosso espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, boa noite. Eu não poderia deixar de falar dos meus preciosos que estão aqui conosco, o irmão Raimundo e a irmã Aurilene, né? Eles são lá de Fortaleza, eles são um braço forte da igreja da Bucunã, são discípulos do pastor Jean, grandes amigos, né? Sejam bem-vindos, queridos. Amém, amados, eu vou estar ministrando uma mensagem que eu ministrei domingo na sede lá em Fortaleza, a pedido do meu filho, né? Ele pediu para mim pregar essa mesma mensagem aqui, e é tão importante, mas antes eu queria falar algo que Deus ministrou o meu coração, não sei assim, não entendi se é aqui ou se é no YouTube, um casal que tem tido problemas, né? Tem tido problemas e tem pensado até em separação. E eu quero dizer para você que a solução, seja aqui ou seja no YouTube, não é separação. A solução é deixar o Senhor entronizado em nossas vidas. A solução para tudo quando a gente obedece os princípios da palavra de Deus, tá? Mas se é aqui ou seja no YouTube, já receba a libertação em nome de Jesus. Hoje o tema é vitória no deserto. E eu gostaria de convidar vocês para ler comigo. Se você puder, eu quero pedir também que vocês leiam esse capítulo todo de Deuteronômio, capítulo 8. Mas nós vamos ler só 2 versículos. Leia o capítulo 8 todo. Vamos ler 2 versículos, que é o 2 e o 16, que diz o seguinte: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Amém. Mesmo sentado, coloca a mão no seu peito e vamos estar orando ao Senhor, tá? Coloca a mão, fecha os seus olhos, fala com o seu paizinho, ele conhece sua vida, ele sabe quando a gente, tudo sobre o nosso respeito. Então, nesse momento, se entrega a ele. Senhor, fala conosco. O Senhor é o nosso Pai, nosso amigo, nosso companheiro. Espírito Santo, Tu és o nosso melhor amigo. O Senhor é a nossa razão de viver. E o Senhor é o pastor principal dessa igreja. Nós somos seus auxiliares. O Senhor tem liberdade de fazer o que queres. E o Senhor conhece cada um que chegou aqui, Pai. O problema de cada um. O Senhor sabe como está a vida de cada um. Quero pedir que nessa noite o Senhor fale individualmente com cada um de nós. Tenha liberdade, Espírito Santo. Somos teus. Abrimos nossos ouvidos para ouvir os ditos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, vitória no deserto. Nós sabemos, aí está mostrando, né? Não está. Uma imagem de um deserto, né? Já apareceu? Apareceu aí. O deserto, ele é uma terra seca. É onde quase não mora ninguém. Tem os beduínos, que são conhecidos como os nômades, né? Que eles passam de um lado, vivem de um lado para o outro. Mas o deserto não foi feito para morar ninguém. É um lugar de escassez de água. É um lugar quente durante o dia. E é um lugar frio durante a noite. Então, o deserto é um lugar de passagem. Nunca é um lugar para se morar. Nunca é. E nunca também o deserto é um lugar que alguém pode dizer, é um lugar bom. É um lugar ruim, é um lugar de tentação. É um lugar de provação, e eu acredito que aqui ninguém gosta de ser provado. Aqui ninguém gosta de ficar no sol quente do meio-dia. A gente fica agoniado, né? E no deserto é pior.
Então, desde o início, a gente pode olhar desde o início que Deus sempre permitiu o seu povo passar pelo deserto. Sempre, Ele permitiu. Como nós já vimos, já lemos acima os 2 versículos. Agora, Deus tem objetivo para a gente passar pelo deserto. Nós vimos aqui no capítulo 8, versículo 2, que Deus permite o seu povo passar pelo deserto. Permitiu. Para quê? Para ser humilhado, para ser provado, que é o segundo. Terceiro, para ver se a pessoa obedece ou não os seus mandamentos. E a Bíblia diz em João 14:15, que se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, veja só, é para ser humilhado, gente. Tá? É para ser provado. E é o Espírito Santo, ele, como nós aprendemos no Tadel, né? Deus permite e Deus é quem nos prova. E também, que nós vimos o terceiro ponto aqui, é para ver se a gente obedece ou não os seus mandamentos. Eu, no trabalho missionário, passando muitos momentos difíceis. Mas, naquele tempo, lá no norte, não tinha telefone. Só tinha orelhão. Nas vilas, nas cidades, tinha orelhão. Ninguém tinha telefone assim, do nosso convívio. Não tinha celular, nem se pensava em celular ainda. Mas tinha um site que a gente poderia se comunicar, né? Então, veja só, a gente só via nossa liderança de 3 em 3 meses. De 3 em 3 meses nós tínhamos encontro chamado TLC, que é treinamento de líderes comunitários. Nós não tínhamos a facilidade que hoje temos, gente. Nós não tínhamos. Naquele tempo, nos anos 80, a gente não tinha célula, não tinha a visão MDA ainda. Então, não era fácil. Mas, naquele tempo, a gente não tinha telefone, não tinha esses contatos, mas a gente tinha site. Você sabe qual era o site? Era www.tvn.com.br. Quer dizer, te vira, negona. Tá? Tinha que se virar. E sabe como? Buscando o Senhor. Era buscando o Senhor. E eu, naquele tempo, eu lutando, muitas lutas, muitas dificuldades. Eu escrevi na sala bem grande, tinha a sala de jantar, eu escrevi na parede: custe o que custar, vou fazer a vontade de Deus. Aí na porta que eu ia para o quarto, eu botei: custe o que custar, eu vou fazer a vontade de Deus. Fecha a porta. Aí, quando eu fecho a porta, estava escrito, eu escrevi de propósito: custe o que custar, vou fazer a vontade de Deus. Me deitava. Quando eu me deitava, para o lado que estavam meus pés, estava escrito o quê? Custe o que custar, vou fazer a vontade de Deus. Gente, quando eu tomei essa decisão, eu não tomei confiando na Angélica. A Angélica é falha. Eu decidi, dizendo: Espírito Santo, eu decido fazer isso com a tua ajuda. E Deus sabe o tanto que eu queria acertar. A gente só via a liderança de 3 em 3 meses. Não tinha como. Quando eu ia para o orelhão ligar, a gente ficava na fila esperando. Todo mundo ouvindo. E no Pará chove muito. A gente ficava, não tinha assim um galpão, uma cobertura, não, gente. Eram os guarda-chuva quem tinha. Quem não tinha. Quando chegava a ver da gente, agora, todo mundo escutando, né? O assunto. Aí a gente ligava e o que acontecia? Caía a linha. Caiu. Voltava no outro dia. Esse menino era pequeno. Muitas vezes a gente ia para aquele orelhão tentar falar com a liderança para ouvir direções, conselhos. Gente, não era fácil. Tinha que estar no site direto. Tinha que ouvir o Papai do Céu. Então, aqui João 14:15 diz: se vocês me amam, Jesus falou, guarde os meus mandamentos. E um dos objetivos é para ver, as pessoas eram levadas para o deserto, para aquele momento difícil,
para ver se ela obedeceria ou não a palavra de Deus. É só para ver. E o versículo 16 que nós lemos também, diz também que outra razão é para afinal te abençoar. Depois que você passa a prova, agora sim, Diego, você vai ser abençoado. Passou pela prova. Passou no concurso. Passou agora no vestibular, no federal. Entende? Não é fácil chegar a esse ponto. Mas Deus permite para abençoar mais tarde, gente. É necessário todos nós. Agora, aqui ninguém gosta, mas é necessário. Uma frase do que Deus me deu nesses tempos tão difíceis que eu já passei. Eu tenho um livro que eu escrevi junto com meu filho, o Odson, Sem Teto e Sem Chão. Eu nem trouxe ele, eu ia pedir para trazer. E se você quiser adquirir, é uma pinceladinha da nossa vida, só uma pincelada. Mas por que sem teto e sem chão? Porque, gente, o marido é o teto, é como se fosse a cobertura, é a cobertura. E quando não o teto falha, quando está com defeito, o chão também é comprometido. Então, o lar, a família é comprometida. E eu escrevi esse livro Sem Teto e Sem Chão, devido a essa situação que nós passamos, gente. Nós passamos momentos difíceis. Mas uma coisa que eu nunca pensei foi em desistir. Eu tenho uma frase que eu gosto demais, que o desistente, ele nunca vence, e o vencedor, ele nunca desiste. E nesse tempo difícil, Deus me deu uma frase que me ajudou muito, diz, na humilhação, tendo boa atitude, vem a exaltação. Lucas 14, 11 diz, pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Gente, é Deus que exalta quando a gente se rende, quando a gente se humilha, é Ele que exalta. E tem uma frase do pastor Eibe que eu gosto demais, que diz, a humilhação poderá ser um trampolim para o sucesso, se te levar aos pés do Senhor. Tá? É um trampolim, você pode subir, mas se essa humilhação te levar aos pés do Senhor, gente, a gente tem que saber o que é que está dentro da gente. Você sabe como é que a gente está comparado cobra e verme, tá? A cobra, o que é que está dentro da gente? Alguém pisou, humilhou? Como foi sua atitude? Quis morder? Quis revidar? Ou o verme que era usado, quando ele trisca nele, ele se encolhe todo e pisa nele. E naquele tempo era usado aquele líquido que era do verme para fazer tinta, pintar a roupa do rei. Então, o que é que sai de dentro da gente quando alguém nos humilha? Na escola, como é o seu tratamento com a professora quando ele diz, você está reprovado? Entende? Como é a sua atitude? Então, é importante a gente saber por que momento é aquele que eu estou passando, o que é que Deus quer? Por que eu estou passando esses momentos difíceis? Então, no deserto, existem seres viventes. Como eu falei, leia o capítulo 8 todo, você vai ver. Existem seres viventes no deserto. Um dos seres viventes é a serpente. Serpentes representam o quê? Representa Satanás. Leia também comigo, está no telão. Ele prendeu a grande serpente que é o diabo, Satanás, Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. Então, no deserto, gente, a gente sente aquela presença, aquela coisa ruim. Eu sei que você já passou. Tem momento que a gente faz, parece que é uma angústia, aquele sentimento ruim. No deserto, a pessoa tem esse sentimento. Porque existe, literalmente, a presença das serpentes, que representa Satanás. Também no deserto, tem também os escorpiões. Os escorpiões representam os demônios, que é um número incontável. É um número incontável, sabe? Eles estão no deserto para quê? Para
te tentar em todas as áreas. Orgulho. 3 coisas que o pastor Abe Uber, que era o nosso mentor, nosso líder, que está com Jesus, o pastor Lucas Uber, eu falei quem? Abe, né? Perdão. Pastor Lucas, ele dizia 3 coisas nos TLC que a gente tinha encontro de 3 em 3 meses. Ele, na última palestra, no último dia, ele dizia sempre 3 coisas que mais derrubam o homem de Deus. Tá? Quando fala de homem e mulher, avareza, tá? Orgulho. Gente, a gente tem que ter cuidado com o orgulho. Derruba muito o homem de Deus. E também o adultério, sexo ilícito. Então, essas 3 coisas que naquele tempo era comprovado que mais derrubavam os homens de Deus. E sabe, o orgulho, ele é terrível. Não querer se submeter. Ele foi originado no coração do diabo. Foi lá no céu. Satanás se originou no coração de Satanás, o orgulho. Outra coisa que os demônios trazem também a tentação do adultério. Adultério, querido, todo sexo fora do casamento é pecado. O sexo foi Deus que fez. E o sexo Deus fez e é bom, mas deve ser usado dentro do casamento. E a gente tem que ter cuidado, queridos. O adultério também vem junto com a traição, né? Quando a pessoa peca contra o cônjuge, ele já pecou primeiro contra Deus. Ele já adulterou, já traiu Deus. Outra coisa que sempre eu gosto de falar, gosto de bater nessa tecla, porque hoje é comprovado quantos casamentos destruídos por causa da fornicação nas redes sociais. Quantos casamentos, quantos filhos estão perdidos em um quarto? Perdido em um quarto, no mundo, né, da imoralidade, da fornicação, usando as redes sociais, que é tão bom as redes sociais. Foram tão úteis e são tão úteis para esse tempo que nós passamos da pandemia, agora para a igreja. Mas, se não souber usar, é um canal para levar para a destruição. Então, cuidado com o que você está vendo. Eu gosto muito de falar Provérbio 20:22, que diz: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem, o Senhor fez tanto um como o outro. Então, se o nosso Deus fez, vamos estar usando-os para a glória do Senhor. Quantas pessoas que nunca viram, nunca enxergaram, nasceram cegas. Quantas pessoas que nunca ouviram. E a gente tão sadios, usando para o mal. Cuidado, porque a Bíblia diz também, em Provérbios 15:3, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Ele está de olho. E também no mesmo capítulo de Provérbios 15:11, diz que o além e o abismo estão descobertos aos olhos do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Ele está vendo, gente. E o que é que ele tem sentido? Como ele tem ficado olhando aquela cena, a gente nas redes sociais. Então, cuidado. E eu gosto muito, um dos meus livros da Bíblia preferidos é o Jó. Um dos é Jó. E Jó capítulo 31, versículo 1, na NVI, ele diz: eu fiz um acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Ele fez um acordo. Na RA diz que ele fez uma aliança. Olhos, você tem uma aliança, você não vai olhar para as moças com cobiça. Pensa em homem íntegro. Jó era conhecido no céu, como nós também,
é conhecido no inferno e conhecido na terra, e principalmente dentro de casa. Conhecido como homem íntegro. Quando Deus falou com Satanás, porque Satanás, quando Jó reunia a assembleia, o povo de Deus, quem estava lá no meio? Satanás. E Deus falava, Satanás, o que tu está fazendo aí? Disfarçado, né? Tu está observando meu servo Jó, né, Satanás? Tu sabe que ele é um homem íntegro, que ele é um homem reto, que ele é temente, se aparta do mal. Então, Deus estava falando, conhecido no céu, Jó. No inferno, Deus está... Eu sei que tu está olhando meu servo Jó, porque lá no inferno sabia que Jó era um homem íntegro. Lá no céu e no inferno você é conhecido. E 2:9 de Jó, dentro de casa, ele já tinha perdido tudo, todas as riquezas, os seus 10 filhos, tinha perdido a saúde, estava podre, ele estava totalmente doente de tumores malignos da planta dos pés à cabeça. Chega aquela mulher que, nesse momento de dificuldade, o esposo ou a esposa são as pessoas mais importantes para dar uma palavra de conforto, né, Débora? É de que a gente espera. Aí chega a esposa dele, naquela situação difícil, e diz, tu ainda mantém essa tua integridade, Jó? Tu ainda está assim? Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Entende? E ela disse, mulher, tu fala como uma louca. Quer dizer, mulher, tu não conhece o Deus que eu conheço. Então, queridos, e aqui nós podemos ver Jó dizendo, eu fiz uma aliança com meus olhos. Esses meus olhos não vão olhar para nenhuma moça com cobiça. Gente, você sabe por quê? Os homens, eles são atraídos pelo que eles veem. Por isso, as mulheres se vestem mal. As mulheres são induzidas para se vestirem mal. Os homens se vestirem mal, a mulher só vai tirar a vista. Você vê um homem pelado, a mulher tira a vista, não olha não. Mas os homens, eles são atraídos pelo que veem. Por isso que Jó fez uma aliança. Ele não disse que eu fiz uma aliança com os meus ouvidos, ele fez com os olhos. As mulheres são atraídas pelo que ouvem. Desde quando eu te vi, sabe, eu te achei tão linda. Ele me achou linda. Fica toda abestalhada. Porque é atraída pelo que ouve. E por isso que muitas vezes os homens são usados. Cuidado, homem. Se você já pensou, não tem mulher difícil, tem mulher mal cantada. Cuidado. Isso é muito sério. Mas por que os homens, eles são usados assim com essas palavras amorosas, mas que são amargo, o final vai ser amargo? Por quê? Porque as mulheres, elas são atraídas, ele está sendo um instrumento para conquistar aquela mulher pela fala. E elas ficam tão abestalhadas, tá? E caem. Então, queridos, é só para alertar. Se você está passando por essas tentações, esses momentos assim, então lembre que é uma tentação, tá? Outro pecado é o ódio. Outro pecado, ira. Ira são 3 letras, mas eu considero a ira como dinamite. Um dinamite, olha, o Castelão, o estádio lá de Fortaleza, ele foi desfeito com dinamites. Levou anos construindo, muitos investimentos financeiros, tempo, mas dentro de instante foi destruído. Por causa de quê? Daquela ira, ou daquela dinamite. Então a ira destrói tanto a vida conjugal, a pessoa trabalhou tanto para construir, tem vários patrimônios, mata alguém numa ira e tem que fugir, que não pode mais morar ali, fica fugitivo. A Bíblia diz que ele é fugitivo até o dia da sepultura. Ele está assustado, por quê? Por causa da ira. Murmurações. Quantas pessoas estão assim reclamando? Isso pega muito para mulheres.
as mulheres têm mais tendência de murmurar do que os homens. Então, queridas, e é para todos, mas para nós que somos mulheres, devemos ter cuidado de não ficar reclamando, tudo bota defeito. Dê graças, porque essa é a vontade de Deus, diz a palavra de Deus. Quero destacar, queridos, que ficaram registrados lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 11, tem 5 pecados que ficaram registrados lá, do Velho Testamento, do tempo que o povo de Israel saiu do Egito, ficaram registrados no Novo Testamento para servir de exemplo. E a Bíblia diz que Deus não se agradou muito deles, porque ficaram prostrados no deserto. E daqueles milhares de pessoas que saíram, somente 2 entraram na terra prometida, que foi Josué e Caleb. E a galera nova que nasceu no deserto. Então, quais pecados que ficaram registrados lá? Cobiçar as coisas más, tá? A idolatria é tudo que está em primeiro lugar, não é se dobrar perante uma imagem somente. Tudo que está em primeiro lugar, pode ser um filho. Tem pessoas que oram querendo filhos. Depois que tem filhos, aí some da igreja, some da célula. Aí, tudo enquanto não é meu filho, não posso ir por causa do meu filho. E aí deixa de vir para a igreja, deixa que é o momento que mais precisa. Os casais que estão aqui, eu quero dizer para você, é o momento que mais precisa, os pais estarem mais próximos de Deus, para poder ensinar os filhos o caminho do Senhor, para eles serem bons cristãos, para eles serem os melhores na escola, os melhores na faculdade, serem diferentes do trabalho, para eles se destacarem. Os pais têm que ensinar. E aí muitos dos pais deixam de ir. Meus filhos nunca me impediram de eu servir no reino de Deus. E naquele tempo, nos anos 80, gente, a gente estava numa região lá do Pará, que era dos ribeirinhos e planaltos. Eu tenho carteira de maquinista de barco. Eu fui a primeira mulher que tirei a carteira de maquinista de barco. Trabalhamos 12 anos abrindo igrejas naquela região. Passava um tempo em casa, em terra, outro tempo dentro de barco, morando dentro de barco, visitando as igrejas, abrindo as igrejas. Então, gente, não era fácil. Meus filhos nunca me impediram. Eu andava quilômetros a pé. Gente, não tinha transporte. Era no pé. E lá tinha chama não estou bem lembrado o nome agora, daquele cesto, das costas, como é que chama? Jamanchim. Tinha o jamanchim que era feito de cipó. Aquele jamanchim era feito de cipó. Eu carregava menino lá dentro. E carregava esse aqui e a segunda, o Odds e a Watts. Era um aqui e outro aqui. Depois eu cansava, botava abaixo, cantava, descansava. Eu era um palito, gente. Nós tínhamos igreja de 8 quilômetros. Então, nós tínhamos uma igreja que a gente saía 7 horas, deixava o barco atado. E de 7 da manhã às 16 horas a gente chegava no destino. Era um palitinho. Mas meus filhos nunca impediram. E lá chove muito. Tomava chuva, tomava sol, então tudo vivo e tudo apaixonado pelo reino de Deus. Entende? Então, os filhos não são, Deus não nos dá para impedir da gente trabalhar. A Bíblia diz no Salmo 127, versículo 3, eu vou trazer uma mensagem, a última mensagem que eu vou trazer antes de eu viajar, é uma mensagem para os pais sobre criação de filhos. Tá? Então, gente, a Bíblia diz no Salmo 127, versículo 3, na linguagem de hoje, diz que os filhos são presentes do Deus eterno. Deus não nos dá filho para impedir. Paizinho, cuidado, se você deixa muitas vezes de ir por causa dos filhos, não é bom. Leve seus filhos, conduza. Nossos filhos, vamos ensinar na prática. Vamos ensinar na prática a eles querer e amar o reino de Deus. E outra coisa também,
avareza, praticar imoralidade, que eu já falei, não quero mais estar falando, tá? Que muitos ficaram prostrados no deserto e colocaram o Senhor à prova, e o último foi murmuração. Gente, murmuração é terrível. É terrível. Cuidado com as murmurações. E eu gostaria de ler com vocês sobre no livro de Números. Acompanhe, está no telão, capítulo 14, versículo 26 a 28, que diz assim: depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diz-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Olha só, deixa eu dizer para vocês, a Bíblia diz que esse povo, eles não entraram na terra prometida, como eu falei, só 2 entrou, de milhares, só 2 entraram na terra prometida, os demais ficaram prostrados lá, por causa de quê? Murmuração, o povo reclamava demais, e nem Deus aguenta, gente, nem Deus aguenta. Então, cuidado com as reclamações, tudo reclama, agradeça, faltou, não tem aquela comida que você quer hoje, agradeça, tá passando aperto, agradeça, em tudo aprenda a agradecer a Deus, que isso agrada ao Senhor. E quanto às tentações, que eu já falei que o deserto é um lugar de tentação, eu gosto de uma frase que eu não sei quem é o autor, e eu vou estar mencionando, que diz assim: pense bem, antes de se entregar às tentações, pois alguns minutos de prazer podem destruir o que você levou uma vida inteira construindo ao lado da sua família. Pense bem. Parece bom. Esse convite para pecar parece bom. Ah, mas ninguém está vendo. Gente, a gente tem que servir ao Senhor, amar o Senhor, não trocar o Senhor por nada, no meio da Assembleia dos Santos. A gente tem que dar bom testemunho. Mas aonde não tem nenhum conhecido seu, você também dizer: eu tenho uma aliança com meu Deus. Ele está me vendo, Ele está vendo o meu coração. Do jeito que a gente é no meio da Assembleia dos Santos, a gente tem que ser onde não conhece ninguém. Por quê? Porque Deus está vendo. E pense bem, que poderá destruir aquilo que você levou uma vida inteira construindo ao lado da sua família. E tem coisa, gente, que não tem mais jeito. Tem coisa que a gente perde que nunca mais pode ter os perdão, mas nunca mais tem mais outra chance. Podemos ver o exemplo de Esaú. Esaú, ele trocou as bênçãos por um prato de comida. Chorou amargamente, mas não teve mais como recuperar. Tem coisas que não pode mais recuperar. Por isso, cuidado, queridos, cuidado. Isso é importante, a gente ter essa aliança com o nosso Deus. Dizer: Senhor, eu já fiz uma oração que é irrevogável. E sempre Ele sabe que eu estou repetindo. Senhor, eu lembro daquela oração que eu fiz? Pois é, Senhor, aquela oração nunca vou desfazer. Lá no Pará, catando feijão, num trabalho missionário. Eu sempre gosto de catar feijão, botando em cima da mesa, que eu tenho o maior pavor você achar uma pedrinha. E aí eu estava catando e orando, passando por lutas tão difíceis, passando por traições, sabe? Momento difícil, eu estava fazendo oração. Tudo que eu sofria, eu levava como para me dizer: bem, dói tanto, eu não vou fazer com ninguém, e nem com meu Jesus, porque traição dói tanto. E eu decidia isso. Um dia eu fiz uma oração, catando feijão, de Senhor, o Senhor sabe o dia da manhã. O Senhor sabe da palavra. A Bíblia diz no Salmo 139, versículo 3, que Ele sabe das palavras que nós já ainda vamos falar. A última que a gente vai falar, Ele já sabe. Então, eu falei: Senhor, se um dia de eu escandalizar a sua obra, se um dia de eu envergonhar seu nome, Senhor, pode me tirar de qualquer morte. De qualquer morte, ainda que o maior pedaço, que o tamanho desse caroço de feijão. E eu falei: ainda que seja juntado com a pá,
Eu prefiro isso do que eu escandalizar o nome do Senhor. E quando eu fiz essa oração, gente, é irrevogável. Ele sabe que é irrevogável. E quando eu fiz, e eu decido isso, eu confio sempre que o Senhor vai me manter com integridade. Porque eu quero trocar o meu Jesus por coisas que não são, que são momentâneas, passageiras, tá? Olha aqui para mim. A Bíblia diz no Salmo 90, versículo 10, que o homem chega a 70 a 80 anos. Depois de 70 e 80 anos, é só cansaço e fadiga, e a Bíblia diz que o tempo passa e passa rápido. Você já observou, quando está com 80 anos, vai se levantar, é uma dificuldade, ajeita as pernas aqui, aí vai se levantando, e nem se levanta mais todo, porque está toda encorcovada, né? Aí vai se segurando aqui, ó. Aí vai se segurar aqui, é desse jeito. E passa rápido. A minha mãe vai fazer 91 anos. É como se eu fosse dirigindo, puxando 140. Aí quando eu chego perto dela. Aí a gente reduz para 10. Até a minha mãe levantar. Olha, é assim. Quando ela lá em casa, eu digo para a moça que me ajuda. Me ferrar trazendo ela para a mesa. Que eu já vou terminando. Até ela chegar na mesa, eu termino de arrumar a mesa, gente. Por causa que é a realidade. Eu não estou mangando, porque é nosso destino. Isso é para todos nós, amém? Então, queridos, a Bíblia diz que passa rápido. Então, vamos aproveitar a nossa vida, vamos fazer a nossa vida valer a pena. Tá? Vamos aproveitar para glorificar a Deus, deixar borrastros. O que é que as pessoas dizem de você? Se você morresse hoje, o que é que você acha que as pessoas vão dizer de você? Será que você pensa que ninguém sabe, mas as pessoas sabem o que é que nós marcamos? As pessoas estão observando. E tudo que é carniça, tudo que é apodrecido, um dia ele vem feder. Vai vir mau cheiro, vai juntar moscas, vai juntar urubus, que representam os demônios. Então, o que é que a gente está deixando de rastro para as pessoas? Agora, gente, eu quero falar de outro ser vivente que vai aparecer aí, que está no deserto, que é o Senhor. Graças a Deus, digo, graças a Deus. Gente, Ele está agindo ao nosso favor lá no deserto. Talvez você nesse período se sente como se estivesse distante. Eu sei, eu não vou mandar você levantar a mão, porque eu sei que isso é a realidade. Já teve um momento em nossas vidas, na minha também, que a gente vai orar, parece que Deus não está presente. Parece que Ele não está ouvindo. E Deus já falou comigo, ou o que você acha ou não, continue orando, continue lendo a Bíblia. Tá? Então, quando isso acontece, o que é que nós devemos fazer? Não andar baseado nas emoções, mas na palavra de Deus. Veja só Hebreus 13, 5, na parte B, que vai aparecer, diz assim: de maneira alguma te deixarei, e nunca jamais te abandonarei, diz o Senhor. É isso que a Bíblia diz. Então, você está orando e não está sentindo a presença dele, está igual o pintinho, não estou sentindo nada, tá? Não estou sentindo nada. Continue orando, continue lendo a Bíblia, porque Ele está com você no deserto. Ele nunca te deixa. Ele falou nunca, por isso que eu destaquei essa palavra nunca. Outra pergunta aqui. Você sente a sua respiração? Levante a mão. Você sente? Mas você vê o ar? Você vê a respiração? Quando você faz assim, você vê? Não. Então, você está respirando? Sim. Então, da mesma forma, você não está sentindo Deus? Ele nunca te deixa, tá? Ele nunca vai te abandonar. Outra, a promessa de nosso Jesus, Mateus 28, 20, parte B. O que é que ele disse? Antes de subir ao céu, ele estava, depois de ressurreto, ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Gente, todo dia, de segunda a segunda, Ele está conosco. De segunda a segunda, Ele está conosco. Ele não te deixa, querido. Ele está com você no deserto, tá? Agora, o que Deus fez no deserto a favor do seu povo? Que nós vimos que Ele que permitiu. Durante o dia, o sol quente, a Bíblia diz. Você pode anotar os versículos, você consultar em casa. Não vai aparecer no telão, tá? Mas diz que durante o dia, o sol quente, Ele guiou com uma nuvem, no deserto, uma nuvem para aquele povo não sofrer aquele calor escaldante.
Durante a noite, ele guiou com fogo. E como eu falei que nós trabalhamos muitos anos, moramos muitos anos dentro de barco, então a gente viajava muito de Santarém para Itaituba, Aveiro, para as comunidades, cidades que a gente dava cobertura, tinha trabalho. E a gente, nas noites, a gente ligava o holofote. Ligava o holofote para ver de longe os perigos, as bolas de capim, as árvores que desciam nas enchentes. Tá? De longe, a gente ligava o holofote para ver os perigos. Era isso que Deus fazia com o seu povo lá no deserto. Ligava o holofote, porque lembra que lá tinham o quê? Serpentes e também escorpiões. Então, Deus fazia isso. Ele estava no deserto com aquele povo. Também lá não tinha água. O que é que ele fez? Ele fendeu as rochas e lhe deu beber água abundantemente. Esses versículos estão no Salmo 78, versículo 14, tá? E aqui no 78:15 diz que ele abriu. Fender quer dizer abrir, rachar, despedaçar. E saiu tanta água que fluiu como rios. Está lá também 78, versículo 15 a 16, tá? De Salmo. Lá também no deserto, gente, ele providenciou a alimentação. Ele fez chover maná e carne, que o povo comesse. Maná era um alimento milagrosamente fornecido por Deus todos os dias para aquele povo de Israel. Todo dia os israelitas comiam aquele pão. Durante 40 anos no deserto, todo dia Deus providenciava esse alimento. E a Bíblia diz, gente, no Salmo 78, 24 a 27, que eles comiam, era o pão do céu. E diz mais, que a Bíblia diz que o povo comeu o pão dos anjos. Você vê como nosso Pai não nos abandona. No meio da luta que você está passando, gente, tem muitas coisas boas. Você sabe o que é que acontece? Eu comparo muito com uma panela de leite de gado. Eu amo leite de gado. Aí cai, aquele leite representa todas as bênçãos que estão acontecendo. Saúde, seu trabalho, sabe? Sua família que te ama, sua cama, seu lençol, seu ventilador. Mesmo que seu ventilador está amarrado com cordão ou não, com a liga geladeira, mas está gelando, agradece. Entende, gente? Ele está ali com você. Tem tantas bênçãos para a gente agradecer, mas a gente só olha para o mosquito. Cai um mosquito no leite, aí tira os olhos da bênção e fica olhando para o mosquito, e fica falando, mosquito, mosquito, mosquito. Que não tem que aguente, porque não olha para as bênçãos que estão em sua volta. Então, lá no deserto, mesmo tendo momentos tão difíceis, Deus estava com ele lá todos os dias providenciando essa alimentação para o seu povo. Também lá no deserto, ele providenciou que as vestimentas não se rasgassem. Está também em Deuteronômio capítulo 8, versículo 4. A Bíblia diz que não se rasgaram, nem ficassem curtas as roupas durante 40 anos. Você já imaginou as crianças crescendo, as roupas cresciam no corpo. Aí o pezinho crescia, a sandália crescia. Você já imagina que cena linda? Deus se importando com o seu povo, dando vestimentas. E ele cuidou também da saúde dos israelitas. Os pés não se incharam, também Deuteronômio 8,4 fala isso. E não saiu nenhum inválido, Salmo 105, versículo 37, parte B, confirma. Nenhum inválido saiu das 12 tribos de Israel. Nenhum. E eu estava pregando da semana passada lá. Gente, quando eu fui escalada, eu estava com quase 3 semanas uma tosse alérgica. Eu torcia que ficava engoiando, querendo vomitar. Aí doía a cabeça, doía o pé da barriga, doía debaixo das costelas. Eu não sabia onde eu agarrava. E tossia que às vezes queria faltar o fôlego. E aí, gente, e o pastor, aí fui escalada, meu Deus, e agora? E haja tomando remédio, xarope, usando muito gengibre,
Eu fiz umas talhadinhas de gengibre, botava no mel, conduzia, chupando, fazendo de tudo para ficar boa. E fui, irmão Raimundo, no dia domingo, lá no escritório pastoral, eu estava lá, tirando tempo com Deus, e orando, Senhor, e tossindo. Não tinha resolvido de nada. O Espírito Santo disse, a partir de agora você não vai mais tossir. Bem, eu entendi que era no culto, gente, até hoje. Assim, sabe? Aquela tosse alérgica. Preguei o culto todo, não senti tossir. O segundo culto, não tossi até hoje. Eu fiquei aplicando fé aqui, Senhor, eu tomo posse que eu também vou ficar curada. E Deus fez isso, e Deus fez isso com o povo de Israel. O povo era curadinho, gente. Não tinha um inválido. Muita bênção. Isso é motivo para você agradecer o Papai do Céu. Gente, existe gente na cama, tem gente que nunca mais pode comer. Você já deu a graça ao Senhor quando você está no vaso sanitário, evacuando? Coisa horrível, né? É verdade, mas você já deu graça? Tem gente que anda com tem colostomia. Tem gente que nunca mais pode fazer isso. Você já deu graça por poder fazer xixi normalmente? Tem gente que só faz se for sondado. Tem gente que nunca mais pode comer, sentindo sabores. Estão comendo através de sondas, pelo nariz ou barriga. Gente, é gratidão a Deus. Agradece o Papai do Céu por isso. Porque isso é o cuidado de Deus no deserto, tá? Ele cuida de nós. Agora, pessoas que passaram pelo deserto, quero falar, o povo de Israel nós já falamos, eles passaram, era para ser 40 dias, passaram 40 anos. Por quê? Porque eles tiveram uma atitude de murmurações e outras tentações que eu já falei. Eles esqueceram dos feitos de Deus, dos milagres que Deus tinha feito. Eles esqueceram. Passaram 40 anos por causa da atitude que eles tiveram. Jesus também, no capítulo 4, de 1 a 11 de Mateus e Lucas 4, de 1 em diante, fala também de Jesus, o Filho de Deus, como exemplo. Depois de ser batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, pegou ele e levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. E ele passou quanto tempo? 40 dias. 40 dias, e a Bíblia diz que nesses 40 dias ele teve uma atitude de jejuar 40 dias e 40 noites e usou a palavra de Deus. Palavra, gente. Use a palavra. Tá? Foi no deserto, no momento mais difícil de perda. Você está na frente de uma mulher que perdeu tudo, só não a vida e os filhos. E quando eu sabia que eu ia perder tudo, eu disse para o Espírito Santo, nunca retire de mim o teu Espírito. Espírito Santo, nunca retira de mim, Pai. Porque o Espírito Santo é a minha razão de viver, é o meu tudo. Eu tenho sigla, eu gosto de dizer meu MMA, meu maior e melhor amigo, meu tudo, meu MT. Eu gosto de dizer siglas para ele, eu gosto de expressar meu amor por ele. Ele é meu tudo, eu não posso nunca ficar sem essa pessoa. Eu pedi isso a ele. Então, queridos, é importante a gente usar a palavra. E nesse tempo eu usava a palavra de Deus. Sabe, eu olhava, depois de perder tudo, no fundo do poço, com meus filhos, jovenzinhos, adolescentes, não é fácil estar lá em cima e ser despejado. Por quê? Porque um dos membros, que era o meu ex-marido, não teve um exemplo, teve decisões precipitadas, escolheu algo errado, quis seguir, não quis ajuda, e foi difícil manter vivo, se afogando, mas mantemos pela graça de Deus. Mas sabe, nesse momento, perder tudo não é fácil. Nós éramos pastores de base lá no Amapá. Não era fácil. E agora você se achar sem nada, envergonhada e humilhada. Mas uma promessa que Deus disse que a glória da última casa vai ser maior do que a primeira. E Deus falou, eu vou restituir tudo, vou tirar, mas vou te devolver. Gente, não é fácil recomeçar desacreditado, envergonhado e humilhado. Mas eu estava diante de Deus e de um espelho, que eu chegava do trabalho, trabalhando, estava fora do mercado muito tempo, uns 43 anos para voltar para o mercado não foi fácil. Mas eu decidi, sabe, ser alegre no deserto.
Eu decidi que eu perdoava tudo e perdoei tudo. E eu falei, eu te perdoo e nunca joga na tua cara. E nunca nem um filho, e nem ele pode dizer, ela jogar na minha cara. No fundo do poço, sofrendo, área financeira lá embaixo, devendo muito, mas eu me agarrei nas promessas. Eu ia para o espelho, eu ficava dizendo, quando eu estava bem triste, chegava no banheiro, trancava, esse aqui me perseguia, muitas vezes ele ficava olhando meus olhos, batia na porta, eu batia, abra aqui mamãe, abra aqui a porta, mãezinha, abra aqui a porta, amor, é já, mas só que eu estava chorando, me desmanchando lá, mas você sabe o que? Dizendo a palavra. Jeremias 29:11, eu sei que pensamento é o teu respeito, Angélica. Angélica, eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim que tu deseja. E eu dizia, então, passa a orar a mim, me busca, Angélica, e eu te ouvirei, tá? E eu te ouvirei, e eu vou mudar a sua sorte. Eu dizia para mim, Deus vai mudar a minha sorte. E eu dizia, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu socorro bem presente na hora da tribulação. Eu ficava dizendo, eu elevo meus olhos para o monte. É do monte que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu usava a palavra. E eu decidia, vou ser a mulher mais feliz. Porque a minha felicidade não depende do estado que eu estou passando, mas depende do Senhor. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho alegria. Mulheres, Deus quer usar você com sua simpatia. É verdade. Existem mulheres, é muito importante a mulher ser simpática no lar. Tem mulheres que parecem que chutando com 2 limões na boca. Eu decidi, eu vou ser alegre. Já perdemos tudo. Se esses meninos veem eu sofrendo, chorando, a mamãe está chorando, coitadinha, nada, não era coitadinha, eu sou a princesa. Ele não me valorizou, mas eu sei quem eu sou. Eu sou amada de Cristo. E eu dizia, eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou um tesouro particular. Angélica, tu és um tesouro particular de Deus. Entendeu, Angélica? Tu és a luz do mundo. A filha do soberano. Eu me achava a rainha da cocada preta. E eu dizia, mãe de multidões. Quando eu falava essa palavra, gente, eu chorava. Porque eu sabia, eu não tinha mais nada previsto. Mas eu tinha uma palavra e tinha ação. Oração e ação. Eu sei que para me acontecer isso, eu tinha que ter ação. Eu tinha que dizer, levanta, Angélica, age, vai adiante. E eu sempre fui da Pastiote, eu sei como funciona. A Pastiote faz assim, gente, vocês vão conhecer na membresia a nossa história, tá? Nós não somos resultados, nunca começamos por trabalho de divisão. Na nossa história não tem história de divisão. Nasci na Pastiote, é assim, se um soldado é ferido no campo de batalha, ele é tirado e botado em outro lugar, para tratar. Ele vai ser levado para um hospital, espiritualmente falando. Ele não fica ativo. Muitos do ministério pegam um pastor, dá problema, leva para outro lugar. Chega lá, saiu questão do tempo, começa tudo de novo. Não é verdade? A gente tem visto isso. A pastora não trabalha assim. Tira do campo. Vai tratar o soldado. Depois de curado, ele não bota mais naquele lugar que estava, bota em outro lugar. E sabe, eu sabendo disso, eu pedi para a minha liderança. Bem, ele disse que ia me devolver tudo, ia restituir. E que a glória da última casa ia ser maior do que a primeira. Então, o que é que eu fiz? Fui com a minha liderança. Eu pedi para eles, eu sei de tudo e não estou pedindo oportunidade para pregar. Embora nunca mais eu pensar, embora nunca mais eu pegue no microfone, não tem problema não. Mas eu quero ganhar vidas. Eu quero me vingar do diabo. E você sabe que a maior vingança do diabo é você tirar as almas da mão dele. Essa é a maior vingança. Eu dizia para Satanás, Satanás, com a ajuda do Espírito Santo, blindada no sangue do Cordeiro, escondida em Cristo, eu e minha família, eu vou me vingar de você. Eu vou tirar as almas das suas mãos. Pode acreditar. Em nome de Jesus. Eu fui com a liderança, deixa só eu fazer GE, grupo evangelístico. Ele disse, pode, queria, você não pecou. E eu comecei a fazer GE com minha vizinhança, sem condição financeira. A área financeira já lá embaixo. A gente perde tudo, gente. A Bíblia diz em Eclesiastes 9:18,
que um pecador faz arruinar todos os que estão em volta, faz muita gente sofrer. E uma frase que Deus me deu nesse tempo também: o pecado o pecado ele é individual, mas o resultado do pecado é coletivo. É a família toda, a célula, a igreja, a comunidade, sabe, a cidade, ela é afetada por causa de uma decisão errada de alguém. E eu falando isso para a liderança, eu digo, eu sei como funciona, eu não sou contra, só me deixa. Eles me deram, e eu na área financeira, lá embaixo, o que eu pegava, bem, uma esquina pode pegar grande peixe. Eu decidia. E o que eu tenho, vou fazer um bolo, comprar um biscoitinho, creme crack, vou convidar meu vizinho, vamos fazer estudar a Bíblia. E assim eu ia fazendo amizade, fazendo GE, fui ganhando pessoas, passava para a liderança, ganhei tantas pessoas, quem vai cuidar é você. Comecei a liderar a célula. Quando eu voltei para o ministério, gente, 3 anos, nós perdemos tudo em outubro de 2006. E eu voltei em janeiro de 2009, que eu fui integrada novamente na equipe pastoral e novamente voltei a ser remunerada. Tá? Então, levei 3 anos, mais de 3 anos para retornar. Tá? E quando eu retornei, eu já era setor, que vocês vão estar aprendendo na visão. Tá? Eu já era setor, já não era mais líder de célula, já tinha multiplicado as células, já estava sendo setor. E foi assim, a proporção que ia crescendo na igreja, setor, eu estava no meio. Aí veio a outra etapa, que é área. Aí eu estava no meio sendo consagrada. Chegou o pastor de distrito, eu estava no meio, quando foi os pastores, todo mundo saiu, eu fiquei lá de joelho chorando. Mas sabe, chorando, porque eu estava gratidão. As pessoas nem imaginam tanto que eu sofria penando para chegar ali. Para me vingar, para dizer, porque Deus falou que a glória da última casa ia ser maior do que a primeira. Ele vai fazer se eu não agisse? Se não tivesse ação? Claro que tem que ter ação. E outra coisa, para sustentar os filhos. Todos decepcionados, todos cabisbaixos, né? Não desviados, mas cabisbaixos para levantar eles. Eu pedi socorro da liderança. Pastor, quantas vezes eu liguei, pastor Geraldo de Santarém, pastor Geraldo, liga para o meu filho, para o Odson, pastor, eu pedi socorro, pastor Sandro, pastor Eibe, eu pedi socorro da liderança para ajudar com meus filhos, que estavam desanimados. Então, eu não queria levantar só eu e os filhos ficar de lado, tinha que levantar, agir e levar os filhos. E eu quero dizer para você, queridos, Deus tem honrado, Deus tem cumprido com a sua palavra. Sabe, hoje eu sou pastora de rede lá, mas eu tenho 13 igrejas que eu dou cobertura. Tenho igrejas no Piauí, tenho igrejas em Alagoas, tenho igrejas no Ceará, e tenho aqui em João Pessoa, né? Que é Deus. E eu era líder de base. Deus deu uma base para a mulher. Tá? E Ele me falou que Ele vai fazer dupla honra, não sei como, mas a dupla honra ainda vai vir. Eu não entendo, mas Ele vai fazer. Porque Ele é Deus, Ele deu uma palavra. Agora, queridos, Ele estava conosco, tem que usar a palavra. No deserto, usa a palavra de Deus. Deus não te chamou para você ser derrotado. Nós podemos ver, por último, o exemplo de Paulo e Silas. A Bíblia diz, vai aparecer no telão, Atos 16, 25 a 26. Você pode ler o capítulo 16 todo de Atos, você vai entender. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. Veja só, queridos, no deserto que a gente passa, pode beneficiar a si mesmo e abençoar outros que estão nas mesmas situações. Você vai ler esse texto em casa, você vai ver que Paulo e Silas estavam presos só porque eles expulsaram um demônio de uma jovem que é um espírito adivinhador. Só por isso. Eles não fizeram nada de crime. Eles não fizeram nenhum delito para merecer o que eles estavam sofrendo. E você vai ler também que eles estavam amarrados, as mãos e os pés no tronco. Mas a língua deles, né, e o coração estavam soltos para louvar a Deus.
Eles estavam ali louvando a Deus, engrandecendo o Senhor, e os demais que estavam ali presos escutavam eles fazendo a diferença. Aí nós vemos no versículo 26, de repente, diga de repente, sobreveio o tamanho terremoto. E sabe, o agir de Deus virá se você tiver uma boa atitude no deserto. De repente Ele vai fazer o milagre. De repente veio esse terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, abriram todas as portas e soltaram a cadeia de todos. Olha só, quando a gente tem boa atitude, a gente é livre e a gente vai ajudando os outros a ser livre. Você vai vencer, eu venci, tu vai vencer também. E a Bíblia diz aqui que foram abertas todas as portas. Qual é a porta que está fechada para você? O que é que não está dando certo para você? Saiba, se você tiver uma boa atitude no deserto que você está passando, vai vir a solução e rápido. Agora, nós vimos o povo de Israel passou pelo deserto, Jesus passou pelo deserto, e nós vimos aqui um exemplo de um dos discípulos, dos apóstolos, né, de Jesus. Agora, e nós, como vencermos? Vamos ver aqui, Cantares 8:5, diz: abraçados com o nosso amado. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostar do seu amado? Essa palavra sobe, que está no maiúsculo aí, quando fala de subir, é porque estava em lugar de rebaixamento, lugar de humilhação. Quem é esta? É a igreja. Como é que você sobe do deserto quando você vem abraçado ou encostada no seu amado, que é Jesus? O nosso irmão primogênito, você pode se abraçar com ele, você pode vencer, tá? E eu quero terminar aqui dando um testemunho. Eu tenho um filho que eu criei, João Francisco, que mora no Pará. Um dia, ele chegou lá em casa, em Fortaleza, disse: mãe, eu queria falar com a senhora. E chorou, e pediu oração, e contou os sofrimentos, as lutas, chorou, e chorou. Aí eu ouvi, só eu e ele, que eu moro sozinha, né? Só eu e ele. Aí eu orei com ele, dei uma palavra, animei, e ele saiu todo empolgado. Alguns minutos, chega o Tiago, meu caçula, que estava aqui no primeiro culto, um grandão. O Tiago chega, disse: mãezinha, eu vim aqui com a senhora, eu queria pedir oração. Aí falou na área financeira, isso, mãezinha, isso. Eu tenho alguns compromissos a ser honrados, e estou passando por essa luta, mãezinha, eu vim aqui pedir oração. Aí eu ouvi, disse: meu filho está sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Toma, mamãe, pois continue e vamos orar. Dei palavra de promessa da Bíblia. Orei com ele saiu bem e eu fiquei arrasada, gente. Porque a gente ser mãe e pai não é brincadeira. De repente, com pouco tempo, o Adson chega. Aí disse: mamãe, eu queria falar com a senhora, vim aqui para orar com a senhora, pedir também que a senhora continue orando, mãe, estou com as coisas, com compromisso de ser honrado, mãe, está precisando disso, é dia tal, mãe, eu não tenho nada, isso. Aí eu orei, está sendo dizimista, está sendo ofertante, sim, mãe, então tá, vamos continuar orando. Orei com ela, dei uma palavra, ela ficou bem e eu fiquei mal, porque uma coisa é com a gente, outra coisa é com os filhos. Aí ela saiu, graças a Deus, tranquei a porta e fui para o quarto. Rasguei meu coração lá no quarto e eu orei dizendo: Deus, que seja eu e não eles. Que seja eu, Senhor, e não meus filhos. E aí Deus falou ao meu coração: eles estão passando pelo teste do fogo. Que toda a igreja tem que passar por esse teste. E Deus foi me dando textos que eu fui anotando, que não está aí, mas se você quiser anotar, que é no livro de Provérbios 17:3, que diz: o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas os corações provam o Senhor. Tá? Daniel 12:10, muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os justos, os sábios entenderão. Por isso que a gente está aprendendo hoje aqui. E também,
Zacarias 13:9, que diz: fazei passar a terceira parte pelo fogo, purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. O que é que isso está nos ensinando? Está falando aqui, olha, é como se fosse uma mãe e um pai, que pode ter crianças, várias crianças, mas se a gente ouvir o choro de um filho nosso, a gente não consegue mais ficar quieto. E a gente conhece, entre outros, a voz de outras crianças, o choro de outras crianças. Aquilo ali é meu filho que está chorando. A gente não consegue mais ficar quieto enquanto não vai ver. Aqui a Bíblia diz: ele invoca, aí o Senhor vai dizer: é meu filho, é a Thaís que está clamando. E aí a Thaís diz: é meu pai que está me respondendo. É isso que a Bíblia mostra, queridos. E a Bíblia diz, em 1 Pedro 4,12, diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Para a gente não estranhar. E sabe, o resultado, querido, de fogo, eu morei no norte, e eu via como era purificado o ouro que chegava do garimpo. Ele é purificado, sabe como? No fogo. Liga lá, tem todos os materiais, o processo que ele passa, passa pelo fogo e tirado todas as impurezas. Daí é que o ouro vai ser feito lindos colares para as rainhas. Daí é que o ouro vai servir para fazer coroas para os reis. Mas se ele não passar pelo fogo, aquele ouro não tem valor. Não é útil tem valor, mas não tem o valor, não tem a utilidade. Ele não serve para fazer as lindas joias e tão caras. E eu quero, nesse momento, perguntar para você: como é que está sendo a sua atitude no deserto que você está passando? Como é que você está se sentindo? Como é que você tem agido? Você tem agido bem? Deixa eu dizer para você, a Bíblia diz em Hebreus 2,18: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso para te socorrer. É só pedir: Senhor, me socorre. Ele já passou por aquilo que nós já estamos passando, que já passamos, estamos passando, vamos passar. Então eu quero dizer para você que a Bíblia dá promessa. Eu quero ler para você aqui em Deuteronômio 8,6, que diz o seguinte: olha só as promessas. Eis que Deus quer para cada um de nós: guarde os meus mandamentos, tá? Os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, os fará entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fonte, de mananciais profundo, que sai dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, de vinho, filgueira, romazeira, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra que vocês não terão escassez e em que não lhe faltará nada, terra cujas pedras são ferro e cujas montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos, louvarão o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. Queridos, esses versículos, do 8 a 10, é o desejo de Deus para cada um de nós. São as promessas que Ele nos dá, e o que Ele quer para que a gente alcance. Agora depende de nós, de ter uma boa atitude no deserto. E eu quero nessa noite orar por você, tá? Por você que ainda não fez uma decisão com Jesus. Como nós vimos aí em Cantares 8,5, quem é esta que sobe do deserto e vem encostada no seu amado? Para você vencer a luta que você está passando, você tem que estar bem alinhado com o seu irmão primogênito, que é o Senhor. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada no seu amado? Então, se você sente de fazer uma reconciliação com Deus, se você sente que não está bem alinhada com o Espírito Santo, você tem a oportunidade agora. Você pode levantar sua mão e vir até aqui para a gente orar por você. Tá? Tem alguém que quer fazer uma reconciliação ou quer aceitar Jesus? Nunca fez, você aceitou Jesus, mas que você agora tem sido tocado. Você tem liberdade também de fazer essa decisão agora.
Tem alguém? Se não tem, eu quero fazer uma segunda oração, tá? A outra oração é para aqueles que estão passando por essas lutas, que têm ficado desanimados, têm pensado em desistir. Deixa eu dizer para você, nunca desista. Todo desistente nunca chega ao objetivo que Deus quer. O desistente nunca vence, o vencedor nunca desiste. Então, tem alguém aqui que tem pensado em desistir? Você pode levantar, coloca a sua mão no peito agora e nós vamos fazer uma oração. Eu quero fazer uma oração por você. Vamos agora levantar, tá? Vamos agora levantar, fecha os seus olhos. Enquanto eles vão cantando, tá? Você começa a fazer sua oração. Começa a fazer sua oração e dizer: Senhor, eu te agradeço pela sua palavra. Você tem liberdade agora. Faça a sua oração. Olha, contempla os olhos do seu irmão primogênito. Contempla agora os olhos dele. Está cheio de amor, dizendo: eu nunca te abandonei, filho. Eu nunca te deixei, nunca te abandonei. Eu tenho visto as suas lágrimas, eu tenho visto o seu clamor. Eu tenho visto. E eu estou contigo todos os dias até a consumação do século. Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe as lutas que meus irmãos têm passado. O Senhor sabe as decepções, as traições. Ó Deus, o pisar na bola. Senhor, nesse momento eu quero pedir, em nome de Jesus, aqueles que estão desanimados, venham trazer fortalecimento. Aqueles que estão com os olhos fitos no problema, retira, Senhor, e coloca os olhos dele no Senhor. A tua palavra diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se o Senhor fez os céus e a terra, Senhor, o Senhor não é nada, Senhor, esse problema de cada um dos meus irmãos. Quero pedir fortalecimento em nome de Jesus. Amém. Amém.